Toma, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou. Pai, que a sua presença tenha liberdade no nosso meio para fazer o que o Senhor quiser, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Queima meu coração na tua presença, Senhor. Só a sua presença importa, não importa a live, não importa, Senhor, plateia. Tudo que importa é a sua presença, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, queima meu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 queima nosso coração, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, vem, 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 vem.
Eu sei que o Senhor pode, Senhor, fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E por isso, Senhor, diante da Tua presença, quero te dizer que nós somos um povo, Senhor, que está aberto para aquilo que o Senhor quer fazer nessa hora, Deus. Que em nome de Jesus, neste momento, o Senhor tome nossas vidas como nunca tomou antes, Deus. Toma liberdade. O Senhor não precisa de muitos. Eu sei que o Senhor não precisa de muitos. Eu te peço, em nome de Jesus, para que o Senhor tome seu lugar de honra neste culto, para a honra e glória do teu nome. Seja glorificado. Toda falta de temor, Senhor, é lançada fora agora. Todo intento do inimigo querendo roubar, Senhor, a nossa atenção. Querendo trazer a gente para um lugar onde a gente é frio. Pai, como diz essa música, queima em nós. Queima, Senhor, o nosso coração. Não permita que a gente venha fazer as coisas mecanicamente, mas que a sua presença tome nosso coração como nunca tomou, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria que você pegasse sua Bíblia aí. Vamos ler Números 13. Antes da gente orar pelo cartãozinho, você pega os cartãozinhos ali nos bolsinhos de dentro para mim? Parte de dentro ali. Números 13. Eu vou ler aqui o primeiro 13:1. Depois eu vou pulando aqui. Arigato. Vou deixar o meu cartão aqui. Depois a gente vai estar intercedendo aqui. Amém? 13:1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um príncipe entre eles. Aqui Deus está enviando ali Moisés. Eles estavam pertinho para receber, né, a bênção deles, né? Então eu só vou pulando aqui para a gente adiantar. Depois você lê lá no 27, diz assim, ó. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Eles já foram, ok? E verdadeiramente é massa a terra. Top das galáxias. Mana, leite e mel. E trouxe até um fruto lá que impressionou todos, né? 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito... Você pode terminar aí? Muito... fortificadas. Isso aí. E também vimos ali os filhos de Anak. Aí 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Parece que ele é meio nordestino, né? Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não, peraí, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais, fala aí, mais forte do que nós. E aí vai lá para o 14:1, diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em português. Em espanhol, o quê? 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e arlhourar em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Parece com você um pouco? Não sei se parece com você, mas parece um pouco comigo às vezes. Não é coincidência não, é Deus falando com você. O que acontece na nossa vida? Deus envia a gente, Deus mostra o que vai acontecer com a gente, Deus mostra a terra que vai nos dar, Deus mostra, dá um monte de promessa, manda as irmãs do coque dar o recado, e vai ser isso, vai acontecer isso. Aí depois vem as dificuldades e a gente vai começando a ficar, né, meio desanimado. Aí depois a gente senta e faz igual eles e chora. Tem uma música que senta e chora, tem, né? Mas é crente, é uma música de forró lá, senta e chora, não sei o quê, mas depois a gente canta ela. Depois vem a sequência ali, murmuraram, olha só. Depois que eles sentaram e choraram, vai ler ali no 2, 14:2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra o pastor e contra os diáconos e presbíteros, e toda a congregação lhes disse: tomara que a gente não tivesse morrido lá onde a gente estava. É assim que acontece nas igrejas, irmão? Você que está assistindo, é assim que acontece? As pessoas ficam bravas também? Aqui, de vez em quando.
Mas, acabou isso hoje em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? É exatamente essa sequência. Deus vai te mostrar as coisas, Deus vai te dizer coisas que são surreais, sempre vão ser muito grandes para aquilo que como a gente se vê. Mas essa é a sequência que o inimigo vai nos mostrar as dificuldades, a gente vai ver as dificuldades, a gente vai sentar, vai chorar e na sequência a gente vai murmurar. Quando na verdade nós tínhamos que falar igual aqui. Caleb, cala a boca. Alma, cala a boca. Cala a boca, você tem uns amigos, né? Porque você pode ver aqui que Caleb estava falando uma coisa para eles romperem. Mas tinha um monte de gente falando, não, para, não. O que tem de amigo para te levar para o lado errado, contra a vontade de Deus, dá para contar assim, né? Até cansar. Agora, amigo para te falar assim, fica aí, que Deus vai te abençoar aí onde você está. Deus, eu sei que você está passando dificuldade, mas continua firme. Você ouviu de Deus isso daí? Amigo para te falar isso, são poucos, dá para contar às vezes em 3 dedos aqui. É assim que acontece. Então, nesse dia que você venha, né, quando você voltar para sua casa, medita nessa palavra. Quais são as promessas de Deus para essa nação? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as promessas de Deus para o Japão? Que você está aqui no Japão, você faz parte disso. O que a gente ouve? É um povo frio, é um povo que não recebe a palavra, joga fora o panfleto, tem uns que não pegam, isso aqui. Não importa, nós estamos aqui porque nós fomos chamados para um avivamento. E em nome de Jesus, hoje, amanhã, depois, não sei que dia vai ser, mas nós temos que ter esse pensamento aqui, de Caleb. Cala a boca todo mundo que está falando o contrário disso, todo mundo que está querendo dizer que não vai dar certo, que brasileiro, igual eu já ouvi assim, né? Tipo, não é para a minha geração, não deve ser para a próxima. Que caramba, não vou deixar, não. Eu quero participar. Eu não quero que passe a minha vida toda e eu não faça não faça diferença onde eu estou, não faça diferença. Que seja no meio do medo, no meio da dificuldade, no meio do problema, igual eles estavam aqui, iam enfrentar pessoas, né? É uma guerra, gente, igual aqueles filmes que a gente assiste, eles iam entrar numa batalha. A gente olha assim, né? Lê assim, parece tão romântico, mas é uma guerra. Eles iam entrar numa batalha com uns caras gigantes. Mas Deus estava dizendo para eles ir. Se Deus falou para você e se Deus te mostrou que é o seu caminho, continue. Não volte atrás. Não senta, não chora. No sentido assim de ficar levando para o lado da murmuração. Se você não está bem, não tem problema você chorar. Chora diante do Senhor. Deus, eu não estou bem com essa situação. Sai daquele momento de oração, limpa as lágrimas e volta para a tua posição. Não senta, chora, abandona tudo. Larga a mão. Não vou ser mais líder de célula, não vou mais congregar, não vou mais cuidar de pessoas, não vou mais... Não, se Deus falou para você fazer, por que você está voltando atrás? Porque você está fazendo igual eles aqui? Depois a gente vai chorar por não ter alcançado o que Deus quer que a gente alcance. E tem um monte de promessa. É como Deus falasse no meu coração agora. Aqui e nas igrejas do Japão inteiro, que a gente está nesse país, pessoas com promessas incríveis do Senhor, que não têm colocado diante do Senhor, não têm orado, não têm batalhado por elas. Chegou a hora, gente. Chegou o tempo. Né? Já chegou o tempo antes já, várias vezes. Mas aí você pegou e engavetou de novo. Colocou lá, não é mais, não. Aí agora Deus está falando, é o tempo. Aí daqui a pouco, não. Chegou a hora da gente pegar e parar com isso e ser constante no Senhor. Ainda que fique triste, chateado. Vai diante do Senhor, eu estou chateado. Eu oro, eu falo com Deus assim, eu estou brava, chateada, eu não estou gostando disso. Aí ele fica em silêncio, ele fala amém, se ele não fala... Mas aí eu volto para a minha posição, tenho que voltar para a minha posição. Nem sempre eu consigo. Mas a gente tem que lutar todos os dias para cumprir isso daqui. Tem algo mais maravilhoso para você do que isso que você está vivendo. Eu sinto assim como no Espírito Santo falasse comigo assim, todos nós aqui, a gente está muito abaixo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas muito. Não é? Sabe, já viu prédio alto, né? Esse prédio assim, que a gente até foi em alguns lá. Aí tem assim o B1, B2, né? Mas prédios muito altos, aqueles bem, né, aqueles arranha-céus, né, bem gigantes, eles têm assim às vezes quase metade para baixo, 5 andares, 6, 7. É como se a gente estivesse lá no B500. Eu falo assim, não de sentimento, nada, não. É como aquilo que Deus quer nos colocar.
como igreja. Eu acredito que essa igreja vai crescer muito, eu creio, porque não é porque eu quero ser famosa, porque Deus quer fazer algo não só nessa igreja, mas no Japão. E é por isso que a gente está aqui. Essa igreja vai ser grande, a gente vai ajudar outras igrejas. Ah, está muito cheio de peixe aqui. Daí vai ligar lá para o pastor Décio. Pastor Décio, pega um povo aqui, porque está cheio demais. Aí liga lá para o pastor de Camício. Saramato, corre aqui que tem um povo aqui que precisa de ajuda. Trabalhando em unidade. Eu creio nisso. Ainda que Satanás venha falar que não. A nossa posição é de estar para receber aquilo tudo que Deus falou. E a alma sempre vai mentir, dizer que não. Amém? Eu sinto como se Deus estivesse falando hoje. Vamos subir de andar? Vamos parar de... Em casa a gente chama de chilique. Vamos parar de chilique? Ai, não, tá doendo. Ai, tô mal. Ah, minha família não tá aqui. Ah, não sei o quê. Vamos parar de chilique. Vamos começar a andar naquilo que Deus... Vamos subir de andar? Vamos, né? Olha, eu tô até chamando. Né? Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora pelos cartões, pelas pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. Amém? Eu sei que a gente já tem Jesus, tal, mas eu creio que você conheça alguém que precisa também do Senhor. Eu sei que tem pessoas que você precisa orar, que Deus vai colocar no seu coração nessa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Filho, Senhor. O Senhor não morreu em vão. Jesus, o Senhor não morreu em vão. Eu sei que aqui nesta cidade, nesta nação, nesta província, há pessoas, Senhor Jesus, que precisam te receber o teu toque. Eu sei disso, meus irmãos sabem disso. E por isso nós colocamos pessoas, nomes, diante da tua presença. As pessoas estão escritas nesses cartões. Pessoas que estão, Senhor Jesus, escritas, Senhor Jesus, em cartões de intercessão. Cadernos, Senhor. Pessoas que a gente já escreveu a respeito delas, Senhor, em algum momento. E a gente até deixou para lá. Pai, em nome de Jesus, que a gente não deixe mais para lá. Que em nome de Jesus, elas ouçam a voz do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que elas ouçam a voz do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que caia por terra as forças do inimigo que tem prendido essas pessoas, em nome de Jesus. E todas as forças que têm prendido as pessoas que passaram por estes cultos, que passaram pelas comunhões, em nome de Jesus, que passaram por células, todas as forças do inimigo caiam por terra agora, em nome de Jesus. Sejam abatidos agora, sejam destruídos. Ouçam a voz do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Que todos eles ouçam sua voz. Sintam a tua presença agora, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os teus anjos agora saiam do teu trono. E vai de encontro a cada pessoa que está escrita num cartão. Cada pessoa lembrada em oração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca. Toca e muda. Começa a incomodá-los para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá sede e fome da tua presença. Dá sede e fome da tua presença. Sede e fome de estar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio. Amém? Pode vir. Amém. Pode sentar. Pai Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Você que está acompanhando a gente pela internet, né? Fique conosco, abra seu coração. Deus ele quer falar o nosso coração. Às vezes a gente fala assim, Deus quer mudar a nossa vida, né? Ele quer mudar a nossa vida, mas você sabia que nesta hora depende mais de nós, né? Bora, baixa o som, por favor. Depende mais da gente ele mudar a nossa vida do que dele, né? Todas as coisas que têm o poder de transformar a nossa vida depende da nossa disposição em ser transformado. Por essa razão que Deus ele pode fazer, mas a gente precisa permitir, né?
A título de informação, chegou os novos panfletos, né? Tá ali no fundo, muito bonitos, por sinal. Fui eu que fiz. Né? Você pode pegar o seu panfleto para você poder convidar as pessoas, ok? Esse panfleto aqui a gente fez em português por enquanto, tá? Havia uma urgência, né, a fazer, então eu fiz em português por enquanto. Né? Depois eu vou fazer tanto igual o outro, espanhol, inglês e japonês também. Né? Vou pedir até para o seu Ângelo depois passar para minha tradução em espanhol, tá, seu Ângelo? Né? E aí o que a gente vai fazer? Né? Eu tenho um panfleto na mão, então mais uma oportunidade, mais uma ferramenta para a gente poder convidar as pessoas. Né? Sempre quando a gente ora aqui, gente, eu tenho que ser honesto com você, eu não sei se você sente isso também, mas a gente ora pelas pessoas, a gente pede para Deus tocá-las, mas às vezes eu fico pensando, quem tem que tocar elas sou eu. Né? Deus ele pode quebrantar o coração, criar situações, mas se eu não chegar até elas e chamá-las, né, falar do amor de Jesus, né, as coisas não acontecem muito, né? E eu estava orando aqui, tem uma lista de pessoas aqui nos meus cartõezinhos e eu estava lembrando de algumas pessoas aqui que talvez faz um tempinho que eu não falo com elas. Então, eu posso até orar e pedir, Senhor, cria uma situação, cria uma circunstância, mas eu tenho que ir lá falar com elas, eu tenho que pegar o telefone e ligar. E eu quero incentivar você. Essa semana, eu não sei quantas pessoas convidaram para vir na igreja hoje, mas na próxima semana, coloque um propósito no seu coração de evangelizar uma pessoa, convidar uma pessoa. Leva um panfleto desse para sua fábrica, para o lugar que você trabalha, entrega para as pessoas, deixa em cima da mesa do seu QK, né, para que elas possam ter oportunidade de conhecer o evangelho. Às vezes, antigamente a gente tinha uma revista que a gente evangelizava e eu deixava a revista em cima da mesa do QK. E eu sempre chegava assim, né, uma vez por semana e deixava umas 3, 4 revistas lá. Um dia um rapaz chegou assim e falou, eu vejo toda vez você trazendo essa revista, do que se trata? Né? Aí eu falei assim, é uma revista cristã, aqui fala sobre algumas histórias de pessoas que mudaram as suas vidas, tem algumas mensagens e tal. Eu falei, eu não gosto de religião. Eu falei, não, mas não é religião, são histórias. Né? Você pegar e ler, não vai fazer mal para ninguém, né? Aí o que aconteceu? Ele ficou meio assim, depois no final da tarde ele pegou uma revista e começou a folhear. Aí no outro dia eu cheguei, ele estava lendo a revista. Aí passou algumas semanas, ele me procurou e perguntou sobre a igreja e tal. Ele falou assim que algumas histórias ali são um pouco até difíceis de acreditar, porque uma pessoa, né, toda destruída, como que Deus poderia mudar? Aí eu expliquei para ele, falei, olha, essas coisas são pessoas que tiveram as suas experiências. Agora, se você quiser ter uma experiência, você precisa buscar ter a sua, né? E a oportunidade que Deus me deu de evangelizar. E eu levei ele para a igreja, né? Ele ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus, e Deus fez uma transformação na vida dele. Foi maravilhoso, sabe? Então, às vezes, Deus, ele não espera da gente um esforço sobrenatural. Ele espera que a gente faça o que a gente pode fazer, entendeu? Então, você e eu, nós podemos pegar um panfleto desse e entregar para alguém hoje, se a gente quiser. Não é mesmo? A gente pode. A gente pode pegar uma foto desse panfleto aqui, né, e mandar para alguém se a gente quiser. Não é verdade? Falar, olha, né, se você um dia quiser ir lá conhecer a igreja, ou falar diretamente sobre Jesus, falar, olha, se você quiser conhecer Jesus, né, eu posso de repente ir na tua casa, falar do amor de Cristo para você, entendeu? E Deus ele faz o milagre acontecer. Eu estou falando isso para vocês, gente, e eu sei que vocês estão carecas de saber sobre isso. E eu tô careca de falar, né? falando no sentido figurado da palavra, não é verdade? Mas olha só, eu vou continuar falando até ver acontecer, entendeu? Então vocês me perdoem, você pode ficar chateado comigo, você pode ficar incomodado, eu não estou nem aí. Meu papel aqui é falar, ensinar, exortar, ministrar. Eu só não vou forçar, mas que eu vou falar, eu vou, entendeu? E eu creio que eu ainda verei todos nós evangelizando de forma natural. Eu creio que nós vamos levantar uma grande equipe de evangelistas aqui e nós vamos impactar o Japão. Você pode não crer, mas eu creio por você, não tem problema. Eu creio. Eu estava orando ali agora há pouco e eu falei assim, Senhor, sabe como eu me vejo? Eu me vejo às vezes como uma pessoa que insiste naquilo que ninguém crê. Aí Deus falou assim para mim, isso tem um nome, né? Isso se chama trincheira, né? Por quê? Os entrincheirados são aqueles que não estão dispostos a retroceder.
Eles podem ficar parados por um tempo ali, lutando, se protegendo, atirando, mas eles criam uma trincheira, porque eles não vão retroceder. Irmãos, tem coisas, eu não sei você, mas tem coisas em Deus que a gente vai vencer não desistindo, não voltando atrás. Entendeu? O que a gente está fazendo aqui, seja com 1, com 10, com 100, com 1000, com 1 milhão, não vamos voltar atrás. Independente do que a gente pensa. Tem dia que o culto está cheio, tem dia que o culto está vazio. Não vou voltar atrás. Tem dia que as coisas parecem que fluem, que é maravilhoso, mas tem dia que parece que o céu fechou, não é mesmo? Mas nós não vamos voltar atrás. Tem dias que você olha e pensa, será que isso daqui tem futuro? Será que aquilo ali tem futuro? Será que o que eu estou fazendo tem futuro? Mas eu não vou voltar atrás. A gente não foi chamado para retroceder. A gente foi chamado para avançar. Entendeu? A gente foi chamado nem que seja para resistir, mas não voltar atrás. E é isso que eu vou fazer. Por isso que eu continuo crendo. Por isso que eu vou continuar crendo. E continuar crendo é uma decisão. Pega um panfleto desse, leva para sua casa hoje, sem falta. Né? Entregue para as pessoas, convide alguém, fale do amor de Cristo. Você vai ver que a paixão e a alegria no coração, ela vai despertar quando você fala de Jesus. Tá certo? A gente foi na sexta-feira agora, a gente foi na casa de uma família, fomos lá falar do amor de Jesus. E não tem coisa mais revigorante do que isso, não sei para vocês, mas para mim, a gente começa a falar do amor de Cristo para as pessoas. Alguns às vezes conhecem, outros não conhecem tão profundamente. Mas quando você começa a falar do amor de Cristo para as pessoas, começa a falar do que Ele fez na sua vida, Deus te usa, sabe? É gostoso, você está falando de um negócio que a pessoa viveu ou está vivendo, parece que você sabe da vida dela, sabe? É maravilhoso isso acontecer. E é isso que desperta em nós novamente a alegria de fazer a obra de Deus. E aí a gente começa a falar do amor de Cristo, né? A gente tem feito célula em Camiço, a gente tem feito um trabalho de um estudo, né? Aqui na região de Mitos Caído, e a gente tem encontrado pessoas no meio do caminho que a gente tem falado de Jesus, e isso tem animado o meu coração. Eu tenho vivido tempos de muita alegria, eu tenho vivido tempos de muito prazer em fazer a obra de Deus, não por causa da igreja cheia, né, porque não é, mas por causa de pregar o evangelho, de dar oportunidade às pessoas. Você quer aceitar Jesus? Você quer receber Ele no seu coração? Aí as pessoas te procuram e elas falam a respeito das dúvidas dela. Não tem coisa mais gostosa do que você tirar a dúvida de um não convertido, ou de um recém-convertido. A pessoa chega e fala assim, mas Toshio, e a Bíblia? A Bíblia não foi escrita por homens, mas os homens não são falhos, como é que eu posso acreditar na Bíblia? Gente, isso para mim é um refrigério. Aí eu começo a explicar, falo, olha irmão, é isso, é assim. E aí a pessoa entende o ponto de vista. Aí as pessoas questionam, mas você é pastor de igreja, não é? E você também, na sua igreja, dá dízimo e oferta? Ou então, tem gente que é pior, né? Tem gente que fala assim, vocês obrigam a dar dízimo e oferta? Né? Mas isso para mim é bom, porque a pessoa, ela está perguntando, porque ela tem sede. Entendeu? Isso revigora o meu interior. Você quer ver uma coisa que vai te animar em viver para Deus? Prega o evangelho. Fala de Jesus para as pessoas. Ah, mas eu já convidei um monte de vezes e elas não vieram. Irmão, o papel de trazer é do Espírito Santo. O meu papel é convidar. Então convide, ok? Aproveita que o panfleto está bem feito, né? Foi uma empresa muito conceituada que fez. Então você pode, né, Kemi? Você pode pegar ele e usá-lo para poder convidar as pessoas, tá bom? Pega aí sua Bíblia. Pega aí sua Bíblia. Hoje tem ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito da ceia, né? Não só pela importância, mas pela alegria de lembrar do que Jesus fez. Pega a sua Bíblia, abra em Romanos 12. Romanos 12, um versículo muito conhecido. Romanos 12, versículo 2. Você que está aí pela internet, né? Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Romanos 12. Tá ali, não tá mais aqui, né? Ai, ai, ai. Pus lá, ó. Estava olhando para você. É que antes a câmera ficava aqui, agora ela está ali. Tem que lembrar disso. Romanos 12, versículo 2. Amém? Pode ler? O seu Toshio falou que pode. Então tá. Fala assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha só, abra lá em 3 João, vou ler aqui esse versículo também já de cara. 3 João está bem pertinho de... 3 João, pertinho de Apocalipse, antes de Judas. 3 João, fala assim, ó. 3 João, versículo 2, porque aqui não tem capítulo, como é só um, né? Capítulo, tá? Fala assim, ó. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Tá. Olha só, muitas coisas que eu ouvi essa semana montaram uma palavra no meu coração, que eu acredito ser muito importante para todos nós que estamos vivendo este tempo dispostos a fazer alguma coisa para Deus. A gente precisa ter uma visão não só de igreja local, tá, gente? A gente precisa ter uma visão local, mas a gente precisa ter uma visão também de nação, né, com relação à igreja. E por isso eu sempre aconselho as pessoas, procure saber o que está acontecendo de um modo geral. Porque quando a gente tem uma visão de igreja local, a gente vai ver, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja que ela não tem muitas pessoas, certo? Não tem muitas pessoas. E se eu tiver uma visão local, eu vou andar segundo aquela visão. E se não tem muitas pessoas, eu meio fico triste, eu fico desanimado. É igual aconteceu da outra vez, que teve o louvor, então tinha 6 ou 7 pessoas no louvor, o pessoal tocou e não tinha ninguém para assistir o culto, né? Então, tipo assim, essa é uma visão local. Mas e uma visão ampla, uma visão de nação, uma visão global do evangelho? Como que seria isso? Como que eu posso entender o que está acontecendo? É quando eu começo a analisar, certo? Essa visão global, essa visão de nação. E a gente precisa entender o que está acontecendo de um modo geral. E eu vou te explicar a minha visão, ok? Minha visão. A Raquel estava falando aqui sobre avivamento. Gente, eu entendo que nós estamos no Japão com um propósito só, que é promover, ajudar a Deus, sermos usados para que esse avivamento aconteça. Essa é a minha visão, ok? Esse é o meu entendimento. Deus nos colocou aqui para que esse avivamento aconteça. Por que você fala isso, Toshio? Porque eu não vejo uma outra razão de estarmos no Japão. Nós somos brasileiros, peruanos, né? Tem alguma outra nacionalidade? Né? Nós somos latinos, ok? Somos latinos. Viemos para cá, claro, com o propósito inicial para juntar dinheiro, para ganhar um dinheiro e tal, para fazer o nosso pé de meia, aquela coisa toda. Porém, Deus nos alcançou de alguma maneira aqui. Deus nos salvou, Ele colocou um propósito no nosso coração, certo? E hoje, talvez nós estamos aqui há 10, 15, 20 anos, entendeu? 30, na verdade, 40, alguns que eu já conheci que tem 40 anos de Japão, sabe? E aí, tipo assim, você pergunta, e aí, o que você pensa em fazer? A pessoa não pensa mais em voltar para o Brasil. Ela não se preparou para voltar para o Brasil, certo? Mas ela se envolveu com as coisas de Deus, ok? Então, ela tem uma chamada missionária por estar no Japão, mas devido a crescer no Japão, na rotina das igrejas, a pessoa acaba perdendo essa essência de que ela foi alcançada por Deus para promover um avivamento, para ser usada por Deus para um avivamento. E se você olhar para o Japão hoje, é assim que acontece. Muitas igrejas brasileiras, latinas, que você olha para dentro das igrejas e você encontra só brasileiros. Raras exceções, tá? Raras exceções. Mas muitas igrejas somente com estrangeiros. Então, tipo assim, é como se Deus tivesse chamado a gente para cumprir um chamado de avivamento, porém nós fizemos mais ou menos parecido com a Torre de Babel. Falou, vamos se juntar aqui todo mundo, certo? Né? E vamos ficar aqui para a gente não ser espalhado. Não é verdade? E eu não estou falando que é uma Torre de Babel, mas eu estou falando que a gente meio que andou na contramão do cumprimento do que Deus queria, que era o avivamento. Então hoje, o que tem acontecido de uma maneira geral nas igrejas? Você tem visto as igrejas que não houve mais um crescimento, houve um inchaço. Não há mais um ganhar de vidas, no sentido de você ganhar o perdido para Jesus.
mas há um rodízio de cristãos dentro das igrejas. Não é verdade? Vocês são parte do rodízio, querendo ou não. Ninguém se converteu aqui, não é mesmo? Todos vieram de outras igrejas. E dentro das igrejas hoje está isso. Aí aquela igreja que mais consegue reter as pessoas, seja de que forma for, ela fica mais cheia do que as outras, não é verdade? A pessoa, por exemplo, eu nasci num ministério. Para quem não sabe, eu nasci no Ministério Missão Apoio, certo? E fiquei lá durante 15 anos, ok? Hoje nós não estamos mais. Porém, eu cresci ali. É mais difícil de sair, concorda comigo? Quando você nasceu na fé, numa igreja, foi difícil de sair. Só que depois que você saiu, você procurou um lugar que você se identificasse. E depois você não se identificou e procurou outro, e começa a se tornar um rodízio. E aí hoje em dia as igrejas elas estão vivendo isso, é um rodízio. É onde a pessoa sai daqui, vai para ali, e aonde ela se identifica, ela fica. Só que não mudou ainda a questão de que a gente deveria estar cumprindo o chamado de Deus para fazer o avivamento acontecer, para ser instrumento de Deus para o avivamento. Por causa que as pessoas ainda estão continuando dentro dos seus nichos, dentro das suas comunidades, né? No caso, a comunidade brasileira. Vocês estão entendendo que eu estou passando aqui uma visão geral do que está acontecendo? Certo. Só que o que tem acontecido pior? Agora, existe uma outra quantidade de pessoas, uma outra classe de pessoas, que são aqueles sem igreja. Que eles se cansaram desse sistema e decidiram seguir, né, segundo a palavra de Deus, segundo o que eles acham, né, seguir a Deus sem estar na igreja, porque cansaram do sistema igreja, certo? E aí, tipo assim, aquelas pessoas que estavam trabalhando na igreja, agora elas não estão mais dentro da igreja, estão andando nos caminhos que elas julgam ser corretas, ok? E aí vai desmembrando aquele exército, aquele time que Deus tinha feito para que houvesse um cumprimento do chamado de Deus para o avivamento. E vai se desmembrando, e as igrejas vão diminuindo de quantidade de pessoas. Hoje em dia está muito difícil de você trazer alguém para Jesus, por causa de tudo isso que se desenrolou. Eu não estou falando que é certo que é errado, só estou falando o que está acontecendo, ok? Aí você começa a analisar dentro de cada igreja, dentro de cada comunidade de fé, que as pessoas estão cada vez mais desanimadas de fazer a obra de Deus. Não é mesmo? Cada vez mais. Eu digo isso porque eu lembro do meu começo, e você lembra do seu começo, que não era tão difícil pegar fogo. E hoje em dia não. Hoje em dia, né, parece que as coisas estão mais difíceis. Não existe tanto mais aquele desejo, aquele empenho de se fazer a obra de Deus, de se realizar as coisas. Né? Você viu que eu estou seguindo aqui uma série de fatos que realmente aconteceram? Então a gente chegou num patamar hoje em que você vê alguém desejoso de fazer a obra de Deus, está sendo mais difícil do que antes. Ainda tem, mas está sendo mais difícil. E aí o que o Senhor tem mostrado para mim e montado no meu coração é, Toshio, por quê? Por que tem acontecido isso? O que está acontecendo de um modo geral? Certo? E aí o Senhor ontem, a gente foi participar do culto lá no pastor Sadamatos, o pastor Décio trouxe uma mensagem, e o Senhor falou assim, Toshio, me deu uma mensagem, me deu um tema, falou assim, ó, liberte-se de si mesmo e viva, né, o propósito de Deus. E aí o Senhor montou essa mensagem dentro do meu coração. Esses 2 versículos que a gente leu aqui, está falando de você renovar a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, aqui está dizendo o quê? Que eu preciso me renovar, eu preciso transformar o meu entendimento, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse daqui de 3 João fala assim, ó, amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Aí eu pensando aqui, né? Eu aqui com meus 16 anos, 17 anos de convertido, passamos por um monte de coisa, e o que me fez, e eu estou falando aqui a nível de testemunho, para a gente poder pegar uma linha de pensamento, o que me fez me manter sadio e ativo na obra de Deus, não teve a ver somente com o chamado de Deus, mas tem a ver com a minha mente, com a minha alma. O fato de eu me manter sadio nessas áreas, manteve o meu ânimo, a minha força em fazer a obra de Deus. E aí o Senhor falou assim para mim, sabe qual é o problema? É que muitos não se mantiveram sadios na sua mente, não guardaram seu coração. Então foram muitas vezes desanimados, muitas vezes machucados,
muitas vezes decepcionados, e aí se adoeceram espiritualmente, se adoeceram mentalmente, se adoeceram na sua alma, ok? E por isso que entrou um desânimo, que roubaram-lhes a fé. Você está me entendendo? E olha, gente, nós precisamos ser muito honestos conosco mesmo para admitir que o que aconteceu na nossa vida dos anos para cá não teve a ver com Deus nem com as pessoas. Teve a ver comigo. Eu deixei que a minha alma ficasse adoecida por circunstâncias. Eu sempre falo isso, vocês sabem, e é uma coisa para a gente lembrar, que circunstâncias elas sempre haverão. Sempre existirão traumas, sempre existirão desapontamentos, sempre existirá tudo que pode nos desanimar. Agora, deixar isso nos desanimar é minha decisão, é sua decisão, não é mesmo? Pois bem, hoje a igreja ela se encontra muitas vezes desanimada. A igreja hoje se encontra muitas vezes sem condição de fazer alguma coisa ou sem vontade de fazer alguma coisa, porque um dia ela se deixou levar pelas circunstâncias. E aí a sua alma foi adoecida. Estou falando da igreja de um modo geral. Porque se a igreja no Japão, ela fosse uma igreja curada, com certeza nós já estaríamos vivendo, experimentando um grande avivamento. A igreja no Japão, olha, eu não estava aqui no começo. Então muita coisa que eu possa falar, pode ser que eu ouvi de outros pastores e pessoas que estavam aqui. Mas a igreja brasileira no Japão começou, era tudo um aglomerado de gente. Todo mundo junto. Ninguém começou assim, eu vou começar a minha igreja, ele vai começar dele. Todo mundo começou junto. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, né, na reunião que a gente está participando do RAM. Os pastores se unindo. Todas as pessoas que desejavam ardentemente o avivamento do Japão se uniram. E de repente cada um começou a fazer a obra. Começou a acontecer coisas, que cada um foi para um lugar, começar uma igreja e tal, foi aí que nasceu a Missão Apoio, foi aí que nasceu as outras igrejas, as outras denominações, foi daí que veio a Insegec, de pastores que de repente, né, se identificaram com uma visão e começaram a trabalhar nelas. E aí as igrejas começaram a crescer, começaram a se desenvolver, e aí começou a acontecer as circunstâncias. Começou a acontecer problemas entre pastores, problemas entre irmãos, problemas entre igrejas, aonde foi começando a minar o nosso coração. Começou a minar, começou a impedir a gente de andar junto. E aí entrou as feridas, entrou os traumas, e a igreja começou a adoecer. Hoje a igreja não produz, porque uma alma ferida não tem como produzir nada. Grave isso comigo, eu estou falando da igreja, né? Mas quem que é a igreja? Somos nós. Uma igreja ferida não produz. Uma alma ferida não produz. Uma pessoa que está ferida não produz. Olha só, o corpo de Cristo, olha, o corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo está ferido, se a perna do corpo de Cristo está ferido, ele não consegue produzir uma corrida perfeita. Ele vai andar, mancando, mas vai andar. E se o ouvido do corpo de Cristo está ferido? Ele não vai conseguir ouvir. E se os olhos estão feridos, não vai conseguir enxergar. Nunca vamos conseguir enquanto o corpo estiver ferido. E essa é a questão. Porque nós precisamos analisar. Olha, aqui está dizendo assim, ó, amado, desejo que vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ele está querendo dizer assim, ó, você vai estar bem em todas as coisas, você vai ter saúde se a sua alma estiver bem. E aí entra o versículo de Romanos. O que eu tenho que fazer? Eu não posso me conformar com este século, com este mundo, mas eu devo renovar a minha mente. Transformar o mundo pela renovação da minha mente. O que é uma renovação da mente? O que é a mente, irmãos? A mente é a alma. Uma pessoa que está disposta a uma renovação da sua alma é uma pessoa que está dizendo que quer uma cura, que quer uma restauração, porque sem restauração nós não vamos produzir nada para o reino de Deus. A igreja hoje, qualquer igreja que se identificar com o que eu estou falando, não produz porque está ferida, porque está traumatizada pelas coisas do passado. Ontem eu ouvi uma frase, e a frase, qual que era? Ampute o seu passado.
E gente, eu analiso. Já que eu não recebo profecia, eu pego a dos outros para mim. Então eu fico assim, eu fico assim, meditando naquilo que foi falado. Eu estou falando honestamente. E eu até aconselho você, né, a fazer isso também. E eu fico pensando, por quê? Porque o que é que nos adoece na nossa alma? É o que a gente passou. É o que a gente viveu. É isso que nos adoece. O que nos adoece na alma é a nossa alma ligada com aquele evento passado que nos magoou. Então, quando você olha para trás, você lembra das coisas que te machucaram. E aquilo que te machucou, você traz para o presente e você não consegue andar por causa que aquilo te machucou. Quando você pega e está diante de uma situação parecida, você trava, eu travo. Não é verdade? Uma pessoa que foi magoada com a igreja, não pensa duas vezes antes de entrar numa igreja? Quem aqui que não pensou quando chegou nessa igreja e falou, será? Ou você veio, não, Deus mandou, olha que maravilha, glória a Deus, de jeito nenhum. Ainda por cima, quando olhou para minha cara, falou, meu Deus do céu, eu acho que não é aqui não. Né? Muitas vezes, o que ocorre? A gente foi magoado lá atrás. Fomos desapontados. Eu não estou falando aqui mal de igreja nenhuma, estou falando o que acontece. Né? Acontece ou não acontece isso? Eu estou enganado? Acontece isso nas igrejas? Acontece. As pessoas não ficam chateadas com o pastor muitas vezes? As pessoas não ficam chateadas com liderança? As pessoas não ficam chateadas com a maneira da igreja fazer? Ou com até mesmo um irmão dentro da mesma igreja? Acontece. Só que aí o que ocorre depois disso? A gente deveria estar magoado, a gente não consegue recomeçar. Só que tem níveis de mágoa, tem níveis de trauma. Tem pessoas que são traumatizadas mais a fundo. Tem pessoas que são machucadas mais a fundo. E elas carregam isso no seu dia a dia. E por isso que a gente não produz. A gente não produz avivamento. A gente não produz salvação de almas. Por que eu não convido pessoas? Você já parou para pensar? Por que eu não convido? Por que eu não convido? Tem pessoas que falam assim, eu não convido porque eu tenho vergonha. Eu não convido porque eu não acredito nisso. Eu não convido porque, passou a semana e eu não percebi. Mas não é por causa disso. É por causa que existe sim uma alma adoecida. Uma alma adoecida não produz salvação. Uma alma adoecida não tem como produzir salvação. Não tem como produzir alegria. Uma alma adoecida não tem como produzir organização de igreja, organização de culto. Uma alma adoecida não tem como ela produzir nada. Então a igreja hoje no Japão é uma igreja que está doente. Por isso ela não produz avivamento. Por que ela está doente e não produz avivamento? Toshio, que base você tem nisso? Eu vou te explicar. Existem brigas de pastores e pastores, igrejas e igrejas. Não é verdade? Pois é. Como que se resolve um problema desse? Não é pedindo perdão? Não é verdade? E por que não se pede perdão? Porque está adoecido. Porque está orgulhoso, está soberbo. Eu não vou pedir perdão. Eu não fiz nada. Foi ele que fez. Não é assim que faz? Não é assim? Não é mesmo? Eu não vou. Você acha que eu vou participar junto da reunião? Tem aquele pastor lá que ficou falando mal de mim na internet? E as pessoas não participam. Isso é doença. Está adoecido, está magoado. Por isso que não se une. O que deveria ser feito nessa hora? Como que se vence o orgulho? Sendo humilde. Né? Não é você tendo uma cura da alma. Vence o orgulho sendo humilde. Como que você cura uma ferida? Tratando com ela. Então a igreja hoje ela é adoecida e ela não produz avivamento por causa que ela está doente, sim. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte. E como que essa doença ela surge? Ela não surge nas cabeças normalmente. Ela surge nos membros da igreja. É um ambiente que é criado, que é desenvolvido, que é claro, é feito pelo cabeça da igreja. Entendeu? Se eu sou uma pessoa adoecida, que não sei lidar com as minhas feridas, eu vou adoecer o rebanho na qual eu pastoreio. Essa é uma realidade. Entendeu? Eu preciso vigiar o meu coração para que eu não transmita para vocês a raiva que eu tenho dos outros. É ou não é? Porque é muito fácil você fazer isso. É igual com os nossos filhos. A gente tem uma facilidade muito grande de transmitir a raiva que a gente tem dos outros para os nossos filhos. A gente começa a falar as coisas, joga no ar, eles pegam, pronto, eles ficam com raiva de todo mundo que a gente tem raiva. Entendeu? E, gente, isso daqui é uma lógica. Só que ninguém leva isso a sério.
Então, o que nós precisamos fazer para a gente poder produzir? Nós precisamos renovar a nossa mente. Estarmos disponíveis para uma cura. Estarmos disponíveis para amputar o passado e caminhar segundo o que Deus nos propôs. Paulo fala isso, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixando para trás o que fica para trás. Certo? Abrindo mão do que fica para trás. Deixando de ter medo das coisas que eu passei e passar de novo por elas. Quantos aqui que não tem medo de passar de novo pelas mesmas coisas que passaram? Só eu tenho medo? A minha decisão em relação a isso vai determinar a cura, sabia? Você, por exemplo, vamos supor que um dia você foi traído, você foi traída. Aí você vai entrar num novo relacionamento e você olha para trás e lembra daquela traição. Você tem duas escolhas, você não arrisca, certo? Você fica na sua porque você tem medo de passar por isso de novo, ou você se esquece das coisas que para trás ficam e prossiga para o seu alvo. Entendeu? Qual que é o problema? O problema é que a pessoa não deixa para trás e entra no novo. Aí ela traz tudo do velho junto. É ou não é? Por isso que as igrejas hoje, eu vou falar uma coisa aqui meio forte, mas é muito engraçado que é isso que acontece. A igreja está vivendo hoje o efeito coronavírus. O cara ele se contamina lá na outra, vem para essa, não é tratado, traz o vírus para cá. Aí ele pega, contamina outros 3, eles saem daqui, vão para outra e contamina lá. E aí toda a igreja fica contaminada. Com feridas, com ódio no coração, com raiva, sem querer se unir, sem querer trabalhar junto, entendeu? E não produz. Não produz. Meu irmão, eu não consigo enxergar uma outra coisa que nós deveríamos fazer na igreja a não ser produzir para o reino. Eu não consigo ver. A gente não vem para adorar a Deus? Irmão, a gente vem para adorar a Deus. A gente não vem só para adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus todos os dias. Eu venho na igreja porque eu quero receber. Meu irmão, você tem que receber no seu particular com Deus. Você sabia? Grava isso no seu coração. Às vezes a gente não tem nem particular com Deus porque a gente está adoecido. A gente não tem particular com Deus porque a gente está adoecido. Você não pega a sua Bíblia para ler, você não tem o seu tempo de devocional, porque você está adoecido. Sabe qual que é o nome dessa doença? É a doença do costume. É a pessoa que é muito tempo de crente, já acha que sabe como é que funcionam as coisas, mesmo sem pensar assim, mas está acostumado a viver assim. Então, tipo assim, né, eu já sei o que a Bíblia diz. Não que você pense assim, mas está condicionado a isso. Eu já sei o que a Bíblia diz, já li a Bíblia 10 vezes, entendeu? Aí você pega, lê uns versículos e tal, só para cumprir tabela. Não tem mais a essência, é o costume. A doença do costume, a doença do automático. Você vem para a igreja, não vou perguntar para você responder, mas vou perguntar para você pensar. Você orou antes de vir na igreja? Colocou o gênero e falou, Senhor, fala comigo. Deus, em nome de Jesus, que ninguém falte hoje. Deus, em nome de Jesus, usa a vida do pregador. Eu quero chorar na tua presença, eu quero sentir algo novo, eu quero viver uma experiência contigo. No começo era assim, mas a gente se adoeceu. A gente pegou a doença do comodismo, do automático. A doença de que as coisas vão acontecer no automático e elas não acontecem. Quer ver? Quando a situação aperta, qual que é a sua posição, a sua decisão, a sua atitude? Quando as coisas apertam no financeiro, você corre para o pé do Senhor e fala, Deus, Tu és o meu provedor. Tu és aquele que abre as janelas do céu sobre a minha vida. Ou você já corre para o cartão de crédito, para o vale. Vale é vale. Entendeu? Eu acho interessante que o dinheiro, ele mostra muito do que nós somos. Sabia? O dinheiro mostra quem nós somos no coração. A pessoa pode falar, não, eu não sou avarento. Não sou avarento porque eu faço isso, faço aquilo outro. Mas não é fazer que te mostra se é avarento ou não, sabia? Não é isso. Mostra, o dinheiro mostra se você é avarento quando falta, quando aperta, quando você tem uma decisão muito grande nas mãos. Isso mostra se você é avarento. Agora, ajudar as pessoas, isso não mostra se você é avarento. Entendeu? Até porque, às vezes, a gente ajuda quando tem, né? Quando não tem, a gente não ajuda. Mas fala, mas como é que eu vou ajudar não tendo? Eu falei, ajudar não tem a ver com dinheiro. Ajudar tem a ver com coração. É ou não é verdade? Então o dinheiro nos mostra quem nós somos. E aí, quando aperta as coisas, você vai para o pé do Senhor? Ou você vai para o vale? Você vai para o cartão de crédito?
Porque isso também mostra uma igreja que está adoecida. Uma igreja que é sadia no financeiro, ela não conta com o trabalho, ela conta com a fé. Sabia disso? Grava isso no seu coração. Uma igreja sadia, ela não conta com o trabalho em primeiro lugar, ela conta com o seu provedor em primeiro lugar pela fé. Se a gente está trocando a igreja para trabalhar mais, para poder pagar alguma coisa, para poder viver, irmão, na boa, está errado. Na boa, perdão, está errado. Por quê? Porque eu vou negligenciar o meu provedor. O meu provedor, ele é o dono do banco. Ele é o dono da agência de cartão de crédito. O meu provedor, ele tem todas as coisas nas suas mãos. O meu provedor. Ok? Então eu dou prioridade para o meu provedor. Quem é o meu provedor? É Deus? Então você não falta no culto por causa de dinheiro. Então você não negligencia a presença de Deus por causa de dinheiro. Agora, eu falei tudo isso e eu posso falar, o meu provedor é a fábrica. Por isso eu tenho que trabalhar. Entendeu? Você entendeu? É muito forte isso. Então o dinheiro mostra quem nós somos e a igreja hoje está adoecida financeiramente porque não conta com o seu provedor. Quantas igrejas que elas ficam fazendo criando situações para os membros dizimarem porque está baixando o caixa da igreja. Porque tem que pagar aluguel. Sabe, irmão? Tem que pagar aluguel. Então, como tem que pagar aluguel, tem que estar firme no dízimo e na oferta. E cria situações. Uma igreja adoecida. E, gente, olha, igrejas que fazem isso e fazem de um jeito que você nem percebe. Estão adoecidas. Eu não estou falando que não é para fazer, mas, olha só, ela está dependendo e manipulando as pessoas para que as pessoas paguem o dízimo e a oferta. Entendeu? E não pode ser assim. Isso é uma doença. É uma doença espiritual. Eu preciso voltar às raízes do evangelho. Eu preciso permitir que o evangelho me cure. Eu preciso voltar à essência. Sabe qual que é a essência do evangelho? Olha só, lê lá Atos 2,42. Vendiam suas casas e propriedades, dividia com todo mundo que tinha necessidade. Fala isso hoje, nos dias de hoje. Meu Deus do céu, o povo morre. Entendeu? Vai vender sua casa, dividir comigo, Carlos? Tô brincando. Tô brincando, não é bem assim. Entendeu? Mas você sabe qual que deve ser o sentimento da igreja? Sentimento de comunidade. Comunidade. Sabe por quê? Comunidade é assim, ó. Eu tenho, mas o Carlos não tem. Todo mundo tem, mas o Carlos não tem. Está errado. Comunidade é eu tenho e por isso todos têm. Ele tem, por isso todos têm. Esse deveria ser um sentimento. Esse deveria ser. Essa deveria ser a nossa atitude. Mas nós estamos adoecidos como igreja. Irmãos, se eu sou teu irmão e você é meu irmão, a gente não deveria ter falta de nada. Agora, olha só que mais grave que é. Se nós somos igreja de Jesus, eu não estou falando ser perfeito, ser certo. Se eu sou igreja de Jesus, e aquela igreja lá é igreja de Jesus, e eles estão passando necessidade, eu sabendo, estando do lado deles, então eles não são minha família. Porque ninguém deixa a família passar fome, passar necessidade. É ou não é? Tá vendo como nós estamos adoecidos? Por que não acontece o avivamento? Porque não tem como. Uma alma adoecida não produz nada. A nossa atitude tem que ser buscar cura em Deus, através da palavra de Deus, através dos evangelhos, através dos princípios de Deus, e corrigir coisas dentro de mim, corrigir as coisas. E como é que eu corrijo as coisas? Tem situações que eu vou ter que ser confrontado, sim. Eu vou ter que olhar para uma situação e mudar, e decidir abandoná-la, e decidir largar o medo de lado, decidir abandonar a ferida de lado para viver um novo tempo. E tem coisas, gente, que a gente precisa se habituar e se acostumar. Olha só, suponhamos que aqui nessa cidade exista um só açougue, ok? Um só açougue. E esse açougue, ele vende carne adulterada. Mas você precisa comer carne. O que você faria? Você pararia de comprar carne lá porque ela está adulterada? Lógico que pararia, irmão. Pelo amor de Deus, né? Lógico que pararia. Mas o que você tem que fazer? Fazer a diferença. Abre o açougue para vender carne boa. Você está entendendo?
Você já ia pensar, não, eu vou ter que comer, né? Porque de um jeito ou de outro eu tenho que comer. Não, meu irmão, a gente não pode compactuar com o erro. Mas a gente tem que fazer o certo. A gente não pode compactuar com o erro, mas a gente tem que se levantar para fazer a diferença. Entendeu? Senão, a gente é igual a todo mundo. Senão, a gente vai continuar sendo igual. Então, o que eu tenho? Pegando esse princípio, o que eu tenho que fazer? Você está vendo que existe um mundo ferido? Seja cura nele. Plante coisas boas, semeie frutos bons, regue a terra com água limpa. Mas você só pode fazer isso se você for uma fonte de água pura. Então é nessa hora que eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que olhar para dentro do meu coração e analisar como é que eu sou. Eu sou correto? Eu sou honesto? Eu sou uma pessoa certa? Por causa que eu vou reproduzir isso. Não é verdade? As pessoas vêm conversar comigo, não estou falando de vocês, estou falando de modo geral. As pessoas vêm falar comigo e às vezes elas querem fazer coisas que ferem princípios. Tipo assim, vamos fazer esse negócio, mas isso daqui tem direitos autorais. Mas todo mundo faz, dá jobo. Não, dá jobo não. Eu não vou fazer, né? Traz maldição, pode dar problema. Se tem direitos autorais, por que eu vou usar? Eu prefiro gastar mais para poder ter uma coisa legalizada. Mas tem gente que não está nem aí. Né? Não tem problema, vamos fazer assim mesmo. Vamos usar desse jeito mesmo. Vamos realizar dessa maneira mesmo. Entendeu? Eu sou uma pessoa que procuro andar muito na ética, ok? Eu ando muito na ética. É porque eu sou alvo de julgamentos, né? Sabe o que é o julgamento, né? A pessoa olha para aquela situação, é tipo assim, olhar para o Edson e falar, tá vendo? O Edson só fica ali, ó, cuidando das crianças, nem para dar uma força nem nada, não sei o que e tal. Nem tá sabendo o que ele tá fazendo, né? E já tô julgando só de olhar. Eu sou muito alvo de julgamentos, mas pegar o telefone e me ligar, ninguém, né? Pronto, falei. Né? Então, tipo assim, a gente precisa... Eu sou uma pessoa muito ética, a gente precisa ser ético nas coisas. Como que é ser ético? A gente precisa ser ético no horário. Entendeu? A gente precisa ser ético nas explicações que fazemos. A gente precisa ser ético nas coisas que colocamos, na palavra que nós liberamos. Se eu falei que eu ia fazer algo, entendeu? Procuro fazer. E se eu não fizer, me corrijo, peço perdão. Poxa, Edson, falei que ia fazer um negócio, não fiz. Cara, me perdoa, não fiz. Ô, seu anjo, puxa, falamos aí, né, 5 horas da tarde, me perdoa, né, o pessoal não deu para fazer, aconteceu os probleminhas e tal, né, sabe? Porque dessa maneira eu vou reproduzir ética também. E eu vou reproduzir cura. Sabe por quê? Tem muita gente ferida por causa desses detalhes. Não é verdade? Você sabia que eu conheci pessoas que pararam de ir numa igreja por causa que o culto era para começar às 5 horas e começava todo dia 5h10, 5h15. Aí ele falou, não vou mais nessa igreja não. Já viram situações assim? Parece absurdo, né? Mas acontece. Entendeu? Às vezes a pessoa vai lá e ela está lá esperando o culto começar. Aí o dirigente esperava para chegar mais gente, para poder começar o culto. Primeiro, segundo, terceiro culto, ela parou de vir. Porque falou, não era 5 horas? Por que tem que começar 5h15? Entendeu? Não era igual, né? Às vezes você pode me considerar um pouco que bichi. Mas assim, se a gente tem uma coisa para fazer, se tem datas, se tem coisas determinadas, a não ser que eu avise com antecedência e explique uma boa razão, a gente vai fazer, mesmo que seja sozinho. Hoje é dia de Santa Ceia, entendeu? Então, poxa, mas não veio muita gente. Não tem problema, vamos fazer com quem tem. Porque quem veio, nós temos que honrar quem veio. Eu prefiro fazer 2 do que mudar o dia. Vamos fazer o certo. Fazendo o certo, nós começamos uma geração de pessoas certas. Está entendendo? Agindo da maneira correta, mesmo que sejam poucos, mas eu gero pessoas corretas. E aí as pessoas corretas vão agir da maneira certa. E aí a gente vai povoar a terra de forma correta. Né? Entendeu o princípio do negócio? É assim. Então a gente não pode pegar e vender princípios. Mas para isso eu preciso estar curado. Ter medo. Quem não tem medo? Né? Mas você sabe que tem o medo que provém somente de uma segurança do seu coração, né? Porque todo mundo tem medo, gente, não existe uma pessoa que não tenha medo. Só que tem o medo que provém desse sistema de cuidado do próprio ser humano, mas tem o medo que provém do trauma. E eu e você precisamos identificar de onde vêm os nossos medos. Porque olha só, se por um acaso acontecer um momento onde que vier mais um coronavírus da vida, você vai ter que tomar cuidado para não ser motivado pelo trauma, não é mesmo? Porque senão daqui a pouco ninguém vai sair de casa mais.
Ninguém vai querer sair do seu quarto mais. Ou quando você sair para a cozinha da sua casa, você vai vir de máscara de macacão, daquele jeito, né? Mas o medo produz isso, não é verdade? Entendeu? Então a gente precisa ver da onde que provém o meu medo. Se vem de um trauma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer o trauma. Eu me lembro um dia que a gente estava aqui tentando mexer no ar aqui, e eu fui subir a escada, e eu subi a escada. Mas eu vou falar, lembra que, seu Toshio, que a gente montou uma mesa em cima da outra e colocou a escada em cima? Então, aí o que aconteceu? Eu nunca tive medo de altura. Só que lá no Brasil, um dia aconteceu uma situação assim. Eu soltava pipa da laje da minha casa. Eu subia numa escada, meu pai fez uma escadinha e tal, subia lá. E aí lá em cima da laje tinha um outro muro que eu colocava uma escada para pular para a parte do telhado mesmo da casa, né? E o que aconteceu? Um dia eu caí daquele lugar. E eu peguei um medo de altura por causa daquilo. Então, naquele dia aqui, ó, eu tive uma decisão a tomar, seu Toshio. Porque eles colocaram 2 mesas, e eu tinha me esquecido do trauma, entendeu? Tinha me esquecido. Aí eu falei, põe aí que eu subo. Aí colocou 2 mesas e a escada em cima. Quando eu cheguei no meio da escada, minha perna travou. E eu fiquei com um medo. E eu fiquei assim, meu Deus, porque eu lembrei da queda, né? Porque eu não sei se te explicar, se você já caiu de uma certa altura, parece que fica tudo em câmera lenta. Você cai, fica, né? Parece filme. E, né, eu fiquei assim traumatizado. E naquele momento eu falei, ou eu venço esse negócio agora, ou eu sempre vou ficar travado. Aí o que eu fiz? Eu subi mais os 2 degraus para vencer o trauma. Entendeu? Com a perna tremendo assim. Se eu tô rir, né? Mas é verdade. Entendeu? Aquilo ali, olha só, o medo que veio do trauma. Não foi o medo por medo, né? Puxa, perigoso eu cair. Não, eu já tinha caído já anos atrás. Foi o medo do trauma. Se eu não desse mais pelo menos 2 passos para cima, talvez eu nunca mais ia querer subir numa escada. E aí é ruim, na verdade. Ia ser uma limitação. Quantas pessoas dentro da igreja que estão limitadas porque não vencem os seus medos? Talvez você, como eu, veio de um discipulado rigoroso, entendeu? Não vou criticar, eu sei do que eu precisei. Mas talvez você veio de um discipulado rigoroso e por isso você não queria entrar em discipulado. Talvez você tenha medo se de repente aqui, essa palavra discipulado parece que assim alguém vai vir e vai descer o cajado nas suas costas. Não é verdade? Porque muitas pessoas veem discipulado dessa maneira. E eu vou falar para você, o problema não é como que a pessoa vai te discipular, mas o medo que você tem de entrar de novo no discipulado. Eu já falei isso para vocês aqui, né? Um processo bem parecido, mas depende do coração do médico. Tem a pessoa que vai se circuncidar e o processo é igual. Tem que expor, certo? A vergonha. Ele vai tocar naquele lugar de intimidade e vai cortar aquele prepúcio para poder circuncidar. Só que se o coração do médico não for um coração de uma pessoa que entende o que está fazendo, ele pode cortar. Ele pode arrancar fora. Entendeu? Ou seja, aí uma pessoa que muitas vezes ela passou por esse trauma, quando ela entra no processo da circuncisão novamente, ela tem medo, porque o processo é igual, não é verdade? Só que o coração do médico muda. Só que ela não está vendo o coração do médico, ela está pensando, aconteceu isso antes. Assim, quando eu falo da circuncisão, o discipulado ele é muito parecido com a circuncisão, não é verdade? Né? Se você que não entende, o discipulado, o que é o discipulado em si? O discipulado é você ensinar a pessoa a ser um seguidor de Cristo, certo? O discipulado é o acompanhamento na qual você guia a pessoa pelo caminho certo. É mais ou menos você arrancar as impurezas, é você lixar a pessoa, é você, né, de alguma maneira, ser instrumento de Deus para aperfeiçoar aquela pessoa. É quase igual à circuncisão. A circuncisão, você arrancava fora o prepúcio, arrancava fora o prepúcio, porque o prepúcio poderia trazer enfermidades. Não é verdade? Então, tem pessoas que participaram do processo de discipulado que elas não foram circuncidadas. Elas foram arrancadas fora. Entendeu? Foram cortadas, foram machucadas. E por isso tem medo de entrar no discipulado novamente. Se você tiver medo disso, se você estiver traumatizado nessa área, você não vai conseguir crescer, irmão. Não vai crescer. Eu sei que a gente quer crescer, eu sei que você quer crescer, eu quero crescer, mas se a gente tiver medo, a gente não cresce. O medo vai impedir. Por isso a gente precisa renovar a nossa mente. Renovar a sua mente é renovar a sua alma.
É entrar num processo com Deus. Não vamos, gente, por favor, não vamos entrar nessa estatística do Japão. Todas as igrejas, a maioria das igrejas, grande parte das igrejas estão doentes. Tá bom, vamos ser curados então. Grande parte dos crentes não tem compromisso. Ok, mas eu não vou entrar nessa estatística. Eu não vou entrar nisso. Não vamos entrar nisso, irmãos. A gente pode decidir. As pessoas não são comprometidas, então eu vou ser. As pessoas elas confiam no seu trabalho, então eu vou confiar em Deus. Eu não vou confiar no meu trabalho. Irmão, o seu trabalho, da noite para o dia, você pode ser mandado embora. Você pode ser mandado embora. E é nessa hora que você vai conhecer o teu coração. Mas você pode confiar em Deus. E aí, independente de onde você esteja, o Senhor te prove. Essa semana eu recebi mais uma proposta de trabalho. Uma proposta boa, novamente. Para eu trabalhar de sábado e domingo, inclusive. E aí até, né, falaram assim, você pode fazer o seguinte, Toshio. Naquele horário do culto, no horário do culto, que hora que é o seu culto? Das 6 às 8? Naquele horário do culto, você participa do culto. E aí depois você volta para o trabalho. Você vai ficar rico, cara. Vai ter dinheiro. De jeito nenhum. Se a palavra vai ficar rico, entendeu? É uma proposta muito ruim. Veja bem, aquilo que te tira da presença de Deus é de Satanás, cara. Não pega. Não pega. Entendeu? Então, essas coisas, essas propostas, elas vêm para tentar nos roubar aquilo que a gente tem de melhor. Entendeu? Você não pode, se você está vivendo uma estatística, dentro de uma estatística daquela pessoa morna, daquela pessoa que não tem comprometimento, disso, daquilo, você pode decidir mudar isso. Anda pela fé, se compromete com Deus, se compromete com a igreja que Deus te colocou. Se você crê que Deus te colocou aqui, meu irmão, então se compromete com esse lugar. Se compromete com as coisas daqui, ó. Tem muita coisa para fazer aqui. Você está acompanhando pela internet, vem nos visitar. Tem muita coisa para fazer aqui. Tem, certo? E precisa de gente. Os pequenos detalhes. Precisa de gente para cuidar dos copos. Precisa de pessoas para cuidar dos copos. Para comprar copo descartável. Para ver se está faltando água. Né? Infelizmente, não é que eu não cuido. Eu procuro fazer o meu máximo, mas tem hora que eu esqueço. Entendeu? Tem hora que eu esqueço. A semana é corrida, tem um monte de coisa para fazer. Entendeu? E tem toda a estrutura da igreja para cuidar. E às vezes eu esqueço. Eu preciso de um tesoureiro. Sabia que eu preciso de um tesoureiro? Para alguém para cuidar das finanças. Né? Que possa pegar e contar as ofertas e fazer todos os trâmites. Eu não tenho. Certo? Precisa de pessoas que poderiam chegar uma hora mais cedo para a gente fazer o SOD aqui no salão. Né? Por quê? Porque às vezes eu me esqueço. Eu faço sempre, não tem problema nenhum em fazer, mas às vezes eu esqueço. Entendeu? Você poderia se comprometer. Mas a igreja não é minha. Bom, aí se não é sua, tudo bem. Aí você não precisa se comprometer. Por isso que eu estou falando. Se você crê que Deus te colocou aqui, então, meu irmão, a igreja é tua. Entendeu? A igreja é tua. E você pode ajudar. Você pode colaborar. A gente pode colaborar financeiramente. Você sabia que colaborar financeiramente com a obra de Deus é bíblico? Aí você fala assim, você está falando de dízimo? Eu falei, não, eu estou falando de colaborar financeiramente. Entendeu? É bíblico. É bíblico. Colaborar financeiramente é bíblico. Está ali, ó, o Novo Testamento, Atos, inclusive, né, Atos, Romanos, Coríntios, fala muito sobre a colaboração financeira dentro da igreja. É que quando a gente fala sobre isso, meu Deus do céu, parece que, né, pronto, estourou a bomba no meio da igreja. Entendeu? Por quê? Mas sabe o que é? É que as coisas estão apertadas. Irmão, eu não estou falando nada disso. Eu não estou falando que a coisa está apertada não, porque está apertada para todo mundo. A questão é, qual é o meu comprometimento? Irmão, olha só, as coisas estão apertadas para todo mundo, certo? Para mim também. Para mim também. Mas alguém tem que pagar o aluguel da igreja. Não é verdade? Quem que tem que pagar? Quem cuida. Entendeu? E se não pagar? Tem que devolver o salão. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Alguém vai ter que pagar. Na sua casa, Edição, alguém tem que pagar o aluguel. Mas está apertado. Alguém tem que pagar. Né? Na minha casa, alguém tem que pagar o aluguel. Mas está apertado, mas alguém tem que pagar. Certo? E veja bem, meu irmão, tem pessoas que falam assim,
mas é Deus o dono da obra, é Deus que vai prover. Eu falei, meu irmão, Deus confiou a obra para quem fazer? Para nós. Você sabe quem que tem que bancar a igreja? São os filhos de Deus. Desculpa falar, mas isso é real. Eu não estou cobrando ninguém aqui, gente. Não estou cobrando ninguém, pelo amor de Deus, não seja dodói. Tá? Não estou cobrando ninguém, só estou falando a real. Entendeu? Só que a gente, sabe qual é o nosso problema? Meu, seu e das igrejas? É que não quer se comprometer. Esse é o problema. Entendeu? O meu problema, o seu, o nosso, é não se comprometer. Por quê? Porque estamos adoecidos. Essa é a real. Porque se eu não estivesse adoecido, eu ia pegar a igreja como minha. Eu estava até falando para o Raquel esses dias, gente. Ó, se vocês encontrarem, me avisem. Falei assim, a gente podia achar um lugar que tivesse a igreja junto com o salão já. Né? Para e pensa. Não seria mais fácil pagar uma coisa só? A gente está morando, né? Por exemplo, a igreja, a casa em cima e a igreja embaixo. Eu visitei alguns pastores que são assim, que eles moram na igreja, né? Eu perguntei se era difícil e tal. Eles falaram que não tinha muita dificuldade. Eu falei, poxa, eu podia encontrar. O pastor Sadamatsu, né? Ele tem o salão e tem a igreja, ele paga 50 mil em tudo. Olha que beleza. É, também, né? Então, não é verdade? Agora eu pago o meu aluguel e mais a igreja. Eu pago no final das contas 115 mil. Não é mesmo? É claro que tem também as entradas de dízimo e oferta que ajudam. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Comprometimento. Por que eu não me comprometo? Você já procurou saber por que eu não consigo me comprometer? Você já fez essa pergunta para Deus? É por causa de feridas, é por causa de traumas. Eu não me comprometo por causa de trauma, gente. Não tem outro jeito, não tem outra coisa para explicar. Eu não vou me comprometer com a igreja porque, por causa que já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu não confio mais. É que a gente não tem coragem de falar. Mas essa é a real. Eu já ouvi tanta coisa sobre a igreja, aí você vê o Toshio de repente chegando com uma camisa nova, tá vendo? Comprou dinheiro com o dinheiro da igreja. Nem sabe! Coitado. Coitado. Mas já acha, não estou falando de vocês, mas eu estou falando de um modo geral, as pessoas pensam muito. Gente, às vezes, eu conheço gente que faz bagunça. Conheço. Mas eu também sei de gente que faz o trabalho sério. Só que tem pessoas que, infelizmente, não se comprometem. Se eu estivesse na sua igreja, se eu sou uma pessoa sarada na minha alma, sabe o que eu ia ter que fazer? Eu entendendo tudo, eu iria me comprometer. O seu Ângelo abriu uma igreja, eu sou membro do seu Ângelo. Então eu entendo que o seu Ângelo é o pastor e eu estou junto com ele nessa empreitada. Então é lógico que eu vou cooperar, no que for. Entendeu? Esse é o certo. Uma igreja sadia faz isso. Um cristão sadio faz isso. Um cristão sadio faz isso. Se eu estivesse morando na sua casa, seu Toshio, estou morando na sua casa, estou comendo do seu alimento, estou lá mexendo nas suas panelas, tomando banho no seu banheiro, certo? Mas não dou um tostão. Você, por ser bonzinho, você vai até me aturar uns 2 meses, 3 meses. Não é verdade? Mas depois disso, no mínimo, você vai falar assim, não tem como se ajudar um pouquinho, Toshio? Porque tem um custo. Não é verdade? Se a gente fosse sadio, nunca ia precisar passar por isso. Eu ia entrar na casa do seu Toshio para morar com ele, ou para visitá-lo, eu já ia levar o meu Kozukai, né? Eu já ia, não, poxa, eu estou passando ali na casa dele, entendeu? Meu irmão morou comigo uns 3 meses. Ele pegava o salário dele, primeira coisa que ele fazia, falou, toma aqui, ó. E me dava uns 50, 60, 100 mil, falava, não precisava tanto. Ele, não, toma, precisa comprar as coisas. E me dava o dinheiro. Eu ficava quebrantado e feliz com a atitude dele. Entendeu? Porque ele tinha consciência, falou assim, não quero atrapalhar. Ele dormia na sala, né? Ele dormia na sala, às vezes, né, no frio, né? Tava frio na época, e ele chegava assim à noite assim, ele sabia, né? Ele chegava muito à noite, então ele ia no Combine a pé, pegava o dinheiro e trazia para mim assim. Sabe por que eu tô falando disso? Porque isso é uma alma sadia, gente. Não confunda as coisas, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de alma, tá? Estou falando de alma. Se a gente for sadio, a gente não vai entrar nessa estatística do Japão. A gente pode fazer diferente, a gente pode fazer. Se a gente buscar ser uma pessoa sadia espiritualmente. Se a gente se resolver por dentro. Se a gente abrir mão do passado e começarmos a viver uma realidade nova. É possível se a gente quiser. É possível. Eu sei que a palavra não é muito gostosa de ouvir. Mas eu estou falando aqui dos problemas que a gente enfrenta por causa que a gente está doente. E aí nessa hora entra Jesus para nos curar.
Jesus, ele pode curar, ele pode tirar o trauma, ele pode curar o coração, ele pode fazer de você uma pessoa nova, da noite para o dia, se a gente crer. Ele pode fazer. Ele pode realizar os milagres que ele falou que ia realizar. O nosso problema é que a gente vive atrás das promessas que Deus deu, sem querer ser curado nas áreas que nos afunda. A pessoa, ela quer que a promessa se cumpra, mas ela não quer entrar na condicional de Deus. Sabe a condicional? Né? Tipo assim, ó, né? Se você, né, cumprir os meus mandamentos, se você fizer assim, então a sua casa, isso, aquilo. Essa é a condicional de Deus. A gente quer que Deus abra as janelas dos céus, mas eu não quero cumprir a condição. Esse é o ponto. E por que eu não quero cumprir? Estou adoecido, mas Deus pode curar. Jesus pode curar teu coração. Ele pode te fazer uma pessoa comprometida com a obra dele em qualquer lugar que você tiver. Em qualquer lugar que você tiver. Ele pode fazer de você uma pessoa que faz a diferença aonde você entrar. Já pensou? Já imaginou Deus poder te usar em todos os lugares que você for? Já pensou Deus desatar o seu coração, seu anjo, para você de repente ser um instrumento de cura e restauração em todo lugar que você tiver? Você entrar nos lugares e as pessoas já reconhecerem a autoridade de Deus sobre a sua vida. Isso pode acontecer, mas não vai acontecer enquanto nós não tomarmos uma atitude de sermos curados. Essa igreja aqui, tenha 5, 10, 50, 1 milhão de pessoas, ela pode se tornar uma igreja que exala vida, que exala restauração, que exala misericórdia, se eu for curado nessas áreas. Porque senão eu não vou usar de misericórdia para com os outros. Então tudo isso tem a ver, tudo que Deus vai desatar através de mim e de você, tem a ver em eu ser curado e sair das estatísticas da igreja brasileira no Japão. Eu preciso sair da estatística. Eu não posso ser acrescentado na estatística do Japão. Eu preciso fazer a diferença. Você sabe o que Deus está esperando para salvar japoneses? Está esperando a gente ter o coração disponível. Só por isso. Só que está demorando um pouquinho. Mas a gente pode. Se você quiser isso, essa noite é o teu momento. Se você desejar isso, se você quiser um tempo novo para a sua vida, essa noite é a sua oportunidade. Não sou eu que crio a oportunidade. Eu só correspondo ao que Deus está querendo fazer. Mas essa noite pode ser a nossa oportunidade. A gente pode ser curado. A gente pode mudar a nossa mentalidade. Aqui está falando, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa alma, da sua mente. Transforme-se. Pense diferente a partir de hoje. Decida fazer coisas que você ainda não decidiu. Assuma comprometimentos que você ainda não assumiu. E Deus vai ser por vocês. Vai ser por nós. Amém? Fica de pé um pouquinho, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Logo depois a gente vai cear. Feche seus olhos por um instante. Como eu falei, talvez a palavra não foi tão muito boa, igual ontem, né? Recebeu profecia e tal. Mas talvez seja isso que Deus queira para nós, todos nós nesse momento. Seja um despertar, seja uma direção. Talvez o que Deus queira é isso, é aplanar os nossos caminhos. Mas para aplanar os caminhos tem que tirar as irregularidades. Quais são as irregularidades que estão no nosso coração? O Espírito Santo pode te mostrar. E Ele está disposto a te moldar. Ele está disposto a te moldar. Ele está disposto a moldar o nosso coração. Ele está disposto a moldar a nossa vida. Vamos orar. Eu queria que você orasse, irmão. Não adianta só eu orar. Ora você. Ora você. Peça para Deus. Fale com Ele. O passado que você está carregando, amputa ele, arranca ele fora. O medo que você carrega, a dificuldade de comprometer-se. Toma uma decisão hoje, fala com ele. Fala com ele, eu não vou ficar falando aqui para você fazer não, mas você precisa fazer alguma coisa. Fala com ele então. Aumenta um pouquinho só. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti.
lapidar o nosso coração nesta noite, Senhor. Vem lapidar o nosso coração. Vem moldar o nosso coração, Senhor. Deus, eu oro por cura na nossa alma. Eu oro por cura nas nossas emoções, Senhor. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha curar o nosso coração nesta noite, removendo tudo aquilo, Senhor, que nos impede de nos entregar 100% a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração e nos leva, Senhor Deus, a cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Ó Espírito Santo, vem trabalhar no nosso coração. Tu que conhece, sabe o que está dentro de nós. Sonda o nosso coração agora, traz à tona, Senhor, aquilo que está aqui dentro, que nos está impedindo, Senhor Deus, de viver o Teu melhor. Por favor, em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus. Pode mudar e Tu pode transformar todas as coisas, Senhor. Por isso nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Faz algo novo acontecer no nosso meio.